O Jesus que as mulheres viram. Como as primeiras discípulas nos ajudam a conhecer e amar o Senhor, de Rebecca McLaughlin, capítulo 1. Profecia. A primeira pessoa a escutar as boas novas sobre Jesus foi uma adolescente pobre de uma aldeia. Ela foi a primeira a descobrir o nome de Jesus, a primeira a saber que ele era o Filho de Deus, a primeira a entender que seu filho seria o Rei Eterno que desafiaria a morte. Essa moça possuía um nome mais comum em sua época, um nome atribuído a uma em cada 5 mulheres judias de seu tempo e lugar. Ela era apenas outra Maria. Mas então um anjo lhe apareceu, e em um instante, o mundo simples dessa garota de cidade pequena se tornou o local onde Deus entrou em cena. Neste capítulo, falaremos sobre a mãe de Jesus, Maria, e as outras 2 mulheres, Isabel e Ana, que Deus abençoou com o dom da profecia para reconhecer Jesus. Veremos como o nascimento de Jesus remonta a histórias antigas e aponta futuramente para a eternidade, e provaremos o primeiro gosto inebriante do papel que as mulheres desempenharam na vida de Jesus na terra, desde o início até o amargo final e além. Profecia e gravidez. Guardei durante vários anos o teste que me revelou que eu estava grávida pela primeira vez. 2 linhas cor-de-rosa anunciando que em 9 meses meu bebê iria nascer. Eu não parecia nem me sentia diferente, mas aquele pequeno pedaço de plástico proclamava a extraordinária verdade. Eu era mãe. Miranda agora tem 10 anos e faz muitas perguntas aleatórias. Na semana passada, ela me perguntou se eu gostaria de poder ver o futuro. Respondi, de jeito nenhum. O peso desse conhecimento me sufocaria como uma cobra contristora. Mas acaso gostei de saber, todos aqueles anos atrás, que ela estava crescendo em meu útero? Sim, sem a menor dúvida. No Antigo Testamento, a profecia funciona, de certa forma, como um teste de gravidez. Fala a verdade sobre o presente e o futuro, por mais dissonantes que ambos possam parecer. Como um teste de gravidez nas mãos de pais esperançosos, a profecia pode trazer marés de grande alegria ou notícias de perdas devastadoras, e o povo de Deus experimentou ambas. Séculos antes do nascimento de Jesus, os profetas alertaram que o julgamento divino viria se o povo não se arrependesse. O povo de Deus não escutou. Então, o reino do norte de Israel caiu diante dos assírios. A seguir, após outros alertas proféticos, o reino do sul de Judá foi conquistado pelos babilônios. Em meio a isso, os profetas prometeram que um dia Deus enviaria um rei eterno para resgatar seu povo, um rei ainda melhor do que o maior rei de Israel, Davi. Por exemplo, quando vivia no exílio na Babilônia, Daniel teve uma visão de alguém semelhante a um filho de homem vindo com as nuvens do céu, que recebeu do próprio Deus autoridade, honra e soberania, para que povos de todas as raças, nações e línguas lhe obedecessem. Seu domínio é eterno, não terá fim. Mas, como pais que esperam ansiosamente ano após ano por um filho e este nunca vem, o povo de Deus esperou, e nenhum rei como o descrito desceu. Quando os persas assumiram o controle sobre a Babilônia, as coisas começaram a melhorar. Os judeus retornaram à sua terra e reconstruíram o templo, mas ainda estavam vivendo sob o domínio estrangeiro e pagão. Os persas foram sucedidos pelos gregos, e o povo de Deus viveu sob uma sucessão de dinastias gregas locais que defendiam a disseminação da cultura e religião gregas. Os judeus acabaram sendo impedidos de praticar sua fé, e o templo em Jerusalém foi transformado em um santuário pagão. Essa foi uma fase extremamente ruim para o povo de Deus. Mas a desolação estimulou a revolta, e finalmente os judeus voltaram a se autogovernar. Em 164 a.C., o templo foi purificado e os sacrifícios diários foram retomados, o momento que os judeus celebram ainda hoje na festa de Hanukkah. Foi como um recomeço. Pela primeira vez em séculos, o povo de Deus não estava vivendo sob domínio pagão, e durante 100 anos, uma família reinou. Talvez as promessas de Deus estivessem se realizando, enfim, mas ainda não havia um rei eterno,
e da segunda geração em diante houve importantes disputas internas. É interessante que o último monarca nessa dinastia a ocupar o trono com sucesso foi uma mulher, a rainha Salomé Alexandra. Seu marido, o rei Alexandre Janeu, legou-lhe o trono ao morrer e ela governou de 75 a 67 a.C. Os anos em que a rainha Salomé Alexandra reinou foram anos de prosperidade e renovada observância religiosa. Entretanto, após sua morte, um de seus filhos usurpou o trono do irmão mais velho. A guerra civil que se seguiu só terminou em 63 a.C., quando o general romano Pompeu tomou Jerusalém e profanou o templo. O povo de Deus foi mais uma vez esmagado sob o domínio estrangeiro e pagão. Poderia ter sido pior. Os judeus eram autorizados a venerar quem quisessem e, em 37 a.C., os romanos nomearam um rei oficial dos judeus, Herodes o Grande, que efetuou uma grande reforma no templo. Mas Herodes não era etnicamente judeu e era apenas um rei marionete governado sob autoridade romana. Qualquer tentativa de resistir ao poder imperial era esmagada como uma bituca de cigarro. Esse era o triste mundo em que uma moça judia chamada Maria nasceu. Não sabemos muito sobre a história anterior de Maria, exceto que ela era relativamente pobre, que estava noiva de um homem chamado José e que vivia em uma aldeia remota na Galileia chamada Nazaré. Até aí, nada de interessante. Mas Maria de Nazaré foi a mulher a quem Deus enviou um anjo com a profecia de que as antigas promessas de Deus, enfim, se tornariam realidade. O anjo Gabriel começou: Alegre-se, mulher favorecida, o Senhor está com você. Maria sabia que não era ninguém especial, mas ali estava um anjo dizendo o contrário. Então ela ficou confusa. Gabriel prosseguiu: Não tenha medo, Maria, pois você encontrou favor diante de Deus. Ficará grávida e dará à luz a um filho e o chamará Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu antepassado Davi e ele reinará sobre Israel para sempre. Seu reino jamais terá fim. O profeta Isaías falara de um rei que nasceria para se sentar no trono de Davi para sempre. Miqueias falara de um governante que nasceria na cidade natal de Davi, Belém, e traria a paz a todo o mundo. As notícias do anjo Gabriel, transmitidas a uma adolescente de cidade pequena, foram como uma tocha flamejante acesa na escuridão, uma canção de esperança entre os lamentos de dor dos judeus. Foi um apelo às armas com uma promessa de vitória inquestionável. O tão esperado Rei de Deus estava a caminho. Seu nome seria Jesus, que significa o Senhor salva, e seria filho de Maria, filho de Deus. Certamente abalada pelas palavras de Gabriel, Maria fez uma pergunta prática: Como isso acontecerá? Eu sou virgem. Talvez ela tivesse pensado que seu noivo José seria o pai. Mas Gabriel solta outra bomba: O Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Portanto, o bebê que vai nascer será santo e será chamado Filho de Deus. Até uma concepção normal parece milagrosa. Lembro-me de olhar para as linhas do teste de gravidez e refletir sobre o inconcebível. Uma nova vida humana inteirinha havia ganhado existência em meu útero. A primeira vez que senti Miranda chutar, eu não conseguia parar de pensar no fato de que ela era outra pessoa, e ainda assim, dentro de mim. Era realmente inacreditável, mas a experiência de Maria era muito diferente. O anjo disse que o Espírito Santo de Deus, o Espírito que se movia sobre o nada antes da criação, o Espírito que inspirara grandes reis e profetas, a cobriria com sua sombra, e então o Filho do próprio Deus cresceria, se esticaria e chutaria dentro do seu útero. Estamos tão acostumados a afirmar que Jesus é o Filho de Deus que é difícil para nossa mente captar a estranheza dessa mensagem. Contam-se histórias de deidades gregas e romanas engravidando mulheres humanas, mas o Deus do Antigo Testamento não se parecia em nada com esses deuses pagãos. Ele era absolutamente transcendente, o único verdadeiro Criador de todas as coisas,
aquele a quem os seres humanos não podiam ver e continuar vivos, o Deus que, quando lhe perguntaram seu nome, respondeu: Eu sou o que sou. É claro que os profetas de Deus haviam retratado o Rei prometido e eterno em termos sobre-humanos, mas que ele seria literalmente o Filho de Deus teria sido algo chocante para os ouvidos dos judeus do primeiro século. Maria poderia ter sido ostracizada ou até mesmo apedrejada até a morte por engravidar fora do casamento. Dizer não se preocupem, o pai do bebê é o próprio grande eu sou, acrescentaria à blasfêmia as acusações sobre ela. Apesar disso, Maria respondeu de imediato com fé obediente: Sou serva do Senhor, que aconteça comigo tudo o que foi dito a meu respeito. Recebendo Jesus. Como vemos Jesus pelos olhos de Maria neste momento? Nós o vemos como Filho de Deus eterno, o Rei prometido, o grande eu sou feito carne. Pelos olhos de Maria, vemos também a bênção inspiradora de receber Jesus e como ele só pode ser recebido por aqueles que sabem que não são nada mais do que servos do Senhor. É claro que não temos como nos colocar no lugar de Maria. Você e eu não fomos chamados para ser a mãe do único Filho de Deus. Ela carregou em seu útero aquele por quem todos os úteros foram criados. Ela amamentou aquele que gerou a vida na terra, educou aquele que formou as estrelas. Mas, quando olhamos para Jesus pelos olhos de sua mãe, vemos como Deus toma posses comuns para serem seus agentes escolhidos neste mundo. Quando você e eu deixamos Jesus entrar, nossa vida monótona se torna o centro fervilhante de um milagre, mesmo que às vezes não pareça assim. No último Natal, minha filha Elisa pediu um relógio que conta os passos da pessoa, como um que eu já tinha. À medida que dezembro avançava, ela ficava me lembrando de comprar o relógio. Eu já o havia comprado, mas me fazia de relutante, esperando que ela ficasse pelo menos um pouco surpresa no dia de Natal. Quando Elisa desembrulhou o presente, ficou encantada. Era exatamente o que ela havia pedido. Mas quando abriu a caixa, estava vazia. Eu havia embrulhado acidentalmente a caixa vazia do relógio que havia comprado para mim mesma alguns meses antes. Elisa pensou que eu havia feito uma brincadeira com ela. Talvez seja assim que você se sinta hoje. Você está tentando crer que Deus o ama e confiar em suas promessas, mas a vida neste instante parece uma caixa de presente desembrulhada sem nada dentro. Talvez você esteja se perguntando se Deus está ali ou se realmente se importa com você afinal. Mas, assim como deve ter parecido quase inconcebível a Maria que as promessas de Deus feitas havia séculos estivessem se realizando nela, se estamos depositando nossas esperanças em Jesus, por mais vazios que você ou eu possamos nos sentir hoje, a verdade é que estamos imaginavelmente cheios de vida e amor. Desde o momento da concepção de Jesus, a vida de Maria foi paradoxal. Ela havia se tornado a mãe daquele por meio de quem Deus criou todas as coisas. E se depositarmos nossa confiança em Jesus agora, nossa vida se tornará paradoxal também. Nós seremos o corpo aqui neste mundo daquele que criou nosso corpo e nosso mundo. Seremos suas mãos, pés, braços e boca. Quando olhamos pelos olhos de Maria, vemos também o custo de deixar Jesus entrar. O nascimento em si é bastante penoso. Amamentar um bebê dia e noite é um ato contínuo de amor sacrificial. Em meio à alegria de ter minha primeira filha, chorei várias vezes nos primeiros dias e semanas da vida de Miranda. Tudo doía. Eu não conseguia dormir. Ficava desesperadamente preocupada com ela, temendo que ela dormisse e nunca acordasse, ao mesmo tempo que ansiava pelas horas em que ela dormia. Eu sentia como se houvesse perdido minha vida ao ganhar a dela. Eu a amava e ela me arruinava. Para Maria, 2 milênios atrás, todos os riscos eram multiplicados. O risco de sua própria morte no parto ou de que o filho morresse quando bebê. Entretanto, Maria assumiu muitos mais riscos com Jesus do que teria tido com outra criança. Ela arriscou a reputação, as perspectivas de casamento, a comunidade e até mesmo a vida quando respondeu a Gabriel: Sou serva do Senhor, que aconteça comigo tudo o que foi dito a meu respeito. Pelos relatos de Lucas e Mateus, parece que Maria não contou ao noivo que estava grávida do Filho de Deus.
José soube disso depois por meio de um anjo. Mas depois que Gabriel a deixou, Maria correu para falar com a única pessoa que poderia entendê-la, a prima mais velha Isabel, que morava mais ao sul, a uma distância entre 120 e 150 quilômetros. Isabel e o marido Zacarias são as duas primeiras pessoas que encontramos no Evangelho de Lucas. Zacarias era sacerdote e Isabel pertencia à linhagem sacerdotal de Arão. Em outras palavras, era da família sacerdotal. Lucas nos conta que Zacarias e Isabel eram justos aos olhos de Deus e obedeciam cuidadosamente a todos os mandamentos e estatutos do Senhor. Não tinham filhos, pois Isabel era estéril e ambos já estavam bem velhos. Infertilidade crônica pode ser profundamente dolorosa. Amigas minhas que a vivenciaram relatam que muitos sentimentos podem vir à tona. E, em particular, como é difícil assistir a outros ao redor tendo filhos, enquanto elas perdiam cada vez mais a esperança. A falta de filhos pareceria ainda mais desastrosa para Zacarias e Isabel em uma cultura onde a infertilidade era ligada à vergonha, especialmente para a aspirante e a mãe. Entretanto, 6 meses antes de aparecer para a adolescente em Nazaré, Gabriel aparecera a Zacarias enquanto este estava servindo no templo e lhe contara que Isabel teria um filho chamado João, que seria cheio do Espírito Santo antes mesmo de nascer. Quando Gabriel visitou Maria, Isabel já estava com 6 meses de gravidez. As últimas palavras de Gabriel a Maria foram: sua parenta, Isabel, ficou grávida em idade avançada. As pessoas diziam que ela era estéril, mas ela concebeu um filho e está no 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. A primeira história em Lucas é o encontro de Gabriel com Zacarias, o que poderia nos levar a pensar que Deus cumpriria suas antigas promessas por meio do filho de Zacarias e Isabel. Afinal, a história dos judeus começa com uma promessa a um homem velho e sem filhos chamado Abraão e sua esposa Sara. Mas, em vez de Zacarias assumir o papel de Abraão, é Maria que terá o filho que será o prometido. Quando Isaque, o filho de Abraão, nasceu, o futuro de todo o povo de Deus encarnou-se em seu corpo de bebê. Quando Maria deu à luz Jesus, ele encarnou todo o povo de Deus também. Jesus é o escolhido em quem convergem o próprio Deus, o povo de Deus e as promessas de Deus. Mas o bebê de Zacarias e Isabel, depois conhecido como João Batista, desempenhou um papel vital também. Jesus identificou João como o grande profeta Elias do Antigo Testamento, enviado para preparar o caminho para o Messias prometido. Antes que João fosse velho o bastante para falar uma palavra e Zacarias pudesse voltar a falar, todavia, Isabel disse palavras proféticas a Maria. Lucas poderia ter facilmente cortado essa cena entre Maria e Isabel sem prejudicar a narrativa. Ainda assim, ele abre espaço para que ouçamos as palavras proféticas dessas duas mulheres, palavras que vêm ecoando ao longo dos séculos, porque Maria e Isabel não são apenas as mães biológicas de Jesus e João. Elas também atuam como profetisas por mérito próprio. Quando se trata da habilidade única das mulheres em ter filhos, é fácil cometer um destes dois erros: supervalorizar a concepção, como se essa fosse a principal razão pela que as mulheres existem, ou subestimá-la, como se criar uma nova vida fosse de pouca importância. O retrato panorâmico que Lucas nos dá dessas duas mulheres grávidas nos ajuda a não cair em nenhuma dessas armadilhas. Quando Maria chega à casa de Isabel, sua voz inicia uma reação em cadeia. Primeiro, o bebê ainda não nascido, João, se agita no útero de Isabel. Então Isabel ficou cheia do Espírito Santo. No Antigo Testamento, grandes líderes do povo de Deus ou grandes profetas às vezes ficavam cheios do Espírito. Mais tarde na história, Zacarias também ficou cheio do Espírito Santo e profetizou. Mas aqui é Isabel quem fica cheia do Espírito e Deus lhe revela quem é Jesus. Ao ouvir a saudação de Maria, ela exclama: "Você é abençoada entre as mulheres, e abençoada é a criança em seu ventre. Porque tenho a grande honra de receber a visita da mãe do meu Senhor?" Quando ouvi sua saudação, o bebê em meu ventre se agitou de alegria. Você é abençoada, pois creu no que o Senhor disse que faria.
Maria nem precisa contar as novidades a Isabel. Isabel sabe. O Espírito Santo lhe revelou o que Gabriel tinha dito a Maria. Ela sabe que Maria está grávida do Senhor e que Maria acreditou no que Deus lhe prometeu. Nos tempos do Antigo Testamento, Deus falava por meio de profetisas. Aqui, Deus concede a Isabel o dom da profecia para discernir quem é Jesus, mesmo antes que ele nasça. Cronologicamente, essas são as primeiras palavras proféticas ditas por um ser humano e registradas na Bíblia desde o profeta Malaquias, 4 séculos antes. Sendo uma mulher mais velha e casada, Isabel é socialmente superior a Maria, mas Jesus muda isso tudo. Esse é o momento de glória de Isabel. A vergonha cultural de sua infertilidade foi removida. Ela está grávida de um profeta, está cheia do Espírito Santo e o que ela diz? Palavras que demonstram sua humildade e exaltam a aparenta mais jovem. Ao olharmos pelos olhos de Isabel, vemos que Jesus é o nosso Senhor, mesmo quando isso está muito distante do que parece ser. Jesus está em forma embrionária, invisível a olhos humanos. Ele não tem nenhum poder terreno. Mas Isabel, cheia do Espírito, vê a verdade. Ela sabe que está na presença do Senhor, louvando a Deus. Até este ponto no Evangelho de Lucas, Maria falou apenas 2 frases. Lucas está se contendo para que a próxima fala dela nos atinja como um tornado. Respondendo à manifestação profética de Isabel, Maria profere um dos mais longos e poderosos discursos feitos por alguém nos Evangelhos, além do próprio Jesus. Minha alma exalta ao Senhor, como meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois ele observou sua humilde serva, e de agora em diante todas as gerações me chamarão abençoada, pois o poderoso é santo e fez grandes coisas por mim. Demonstra misericórdia a todos que o temem, geração após geração. Seu braço poderoso fez coisas tremendas, dispersou os orgulhosos e os arrogantes, derrubou príncipes de seus tronos e exaltou os humildes, encheu de coisas boas os famintos e despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou seu servo Israel e lembrou-se de ser misericordioso, pois assim prometeu a nossos antepassados, a Abraão e a seus descendentes para sempre. Maria vê seu lugar em meio ao grande alcance das promessas de Deus de Abraão em diante. Ela reconhece o privilégio extraordinário que lhe foi concedido e que todas as gerações a chamarão de abençoada. Porém, em vez de se concentrar em si mesma, Maria se derrama em louvor a Deus. Seu discurso é como uma tapeçaria vistosa, composta por muitos fios do Antigo Testamento entrelaçados. Em especial, porém, suas palavras ecoam o discurso de uma mãe do Antigo Testamento que pronuncia um dos discursos mais magníficos feitos por qualquer ser humano nas Escrituras. A exemplo de Isabel, Ana era cronicamente infértil, mas orou a Deus por um filho e ele lhe deu um filho que se tornou o profeta Samuel. A oração de ação de graças de Ana pelo nascimento de Samuel começa de modo semelhante à de Maria. Meu coração se alegra no Senhor. Como Maria, Ana prossegue louvando o Deus de grandes reversões. O arco dos poderosos foi quebrado e os que tropeçavam agora estão firmes. Os que tinham fartura de comida agora passam fome e os que passavam fome estão saciados. O Senhor levanta o pobre do pó e do monte de cinzas tira o necessitado, coloca-os entre príncipes e os faz sentar em lugares de honra. Porém, ainda mais importante, o discurso de Ana se encerra com uma profecia direta sobre o Cristo, o Rei prometido de Deus. O Senhor julga em toda a terra, Ana conclui. Ele dá poder ao seu rei, concede força a seu ungido. O termo aqui traduzido como ungido assinala a primeira vez que as escrituras hebraicas usam a palavra que indica o Messias, em uma profecia direta sobre o Rei de Deus. Nossa palavra Cristo é a forma grega dessa palavra. A profecia de Ana obteve a primeira confirmação quando seu filho Samuel ungiu os 2 primeiros reis de Israel, Saul e Davi, mas a derradeira confirmação da profecia de Ana é o próprio Jesus. Ana foi a primeira a profetizar diretamente sobre o rei ungido do Senhor. Maria foi a primeira a descobrir sua identidade.
Olhando para Jesus pelo antigo telescópio dos olhos de Ana e Maria, vemos aquele que vira a mesa de todo o poder humano, aquele que ergue o humilde e humilha o poderoso, aquele que é o salvador de seu povo, mostrando misericórdia mesmo quando mostra sua força. Nascimento. Dei à luz 3 vezes, com todo o conforto de um hospital moderno, incluindo anestesia epidural. Ainda assim foi uma experiência angustiante e humilhante. A dor, sangue e exposição envolvidos em trazer um novo ser humano a este mundo são inevitáveis, por mais bolas de yoga e práticas de meditação a que se recorra. Mas dar à luz na pobreza 2000 anos atrás era algo bem diferente. Havia um risco significativo de morte no parto e Maria estava longe de casa e sem os confortos mais básicos. Jesus nasceu em Belém, a cidade natal do rei Davi. No entanto, longe de nascer no luxo da realeza, ele veio ao mundo na pobreza. Como sabemos, Maria envolveu-o em faixas de pano e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Maria profetiza que, por meio de Jesus, o Senhor exaltaria os humildes à custa dos ricos. Quando deita Jesus em um berço improvisado, Maria testemunha o ponto fulcral dessa reversão, na medida em que o maior rei da história foi envolto na pobreza dela. O nascimento de Jesus na pobreza não é um acidente, é um sinal. Naquela noite, um anjo apareceu a pastores da região, eles próprios pobres e de classe humilde. O anjo lhes disse: "Não tenham medo. Trago boas notícias que darão grande alegria a todo o povo. Hoje, em Belém, a cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Vocês o reconhecerão por este sinal. Encontrarão o bebê enrolado em faixas de pano, deitado numa manjedoura." O nascimento de Jesus é uma boa nova que dá grande alegria a todas as pessoas, mas é esse grupo de pastores humildes que recebe a notícia divina, não os líderes religiosos ou políticos. Quando os pastores encontram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura, eles transmitem a mensagem do anjo a todos os que lhes dão ouvidos. Porém, Lucas destaca a reação de Maria em especial. Maria guardava todas essas coisas no coração e refletia sobre elas. Como vemos Jesus pelos olhos de Maria neste momento? Nós o vemos como aquele por meio do qual as promessas de Deus já estão se realizando. Vemos que a falta de lugar na hospedaria não é um erro, mas uma mensagem. Jesus veio para os pobres e excluídos em primeiro lugar, mas ele é também o Salvador para todas as pessoas, ricos e pobres, homens e mulheres, jovens e velhos. Enquanto Maria aprende a amamentar o filho, aprende também mais sobre quem ele realmente é, o Salvador, que é Cristo o Senhor. Sacrifício e espada. Um dos efeitos colaterais do parto são semanas de sangramento. Não é nada glamouroso. A lei do Antigo Testamento recomendava a espera de algum tempo depois que o sangramento pós-parto da mãe parasse, antes que o bebê fosse levado ao templo em Jerusalém. Quando Maria e José levaram Jesus com 1 mês de idade ao templo para fazer o sacrifício exigido para o primeiro filho, sua pobreza foi novamente ressaltada, pois eles ofereceram o sacrifício mais barato, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Mas a pobreza não consegue esconder quem é Jesus. Lucas nos conta sobre um homem chamado Simeão. O Espírito o conduziu ao templo. Ele tomou Jesus nos braços e louvou a Deus. O Espírito lhe dissera que ele não morreria antes de ver o Cristo enviado pelo Senhor. E agora, aquele momento havia chegado. Entretanto, depois de louvar a Deus e abençoar Maria e José, Simeão diz estas palavras perturbadoras para Maria em particular. Este menino está destinado a provocar a queda de muitos em Israel, mas também a ascensão de tantos outros. Foi enviado como sinal de Deus, mas muitos resistirão a ele. Como resultado, serão revelados os pensamentos mais profundos de muitos corações e você sentirá como se uma espada lhe atravessasse a alma. Gabriel contou a Maria que ela era favorecida por Deus. Isabel disse-lhe que ela era abençoada entre as mulheres. Mas as palavras de Simeão devem tê-la atingido no âmago. Uma espada lhe atravessaria a alma?
Maria já correra o risco de cair em desgraça, já experimentara a dor do parto e suas penosas consequências. Contudo, a mais abençoada entre as mulheres ainda enfrentaria mais sofrimento. Se olharmos para Jesus pelos olhos de Maria nesse instante, veremos que ser próxima de Jesus significa abraçar o sofrimento. Enquanto escuta Simeão, Maria tem um vislumbre do futuro. Jesus sofreria oposição e a alma dela seria trespassada. No entanto, enquanto ela ainda absorvia essas palavras, Deus enviou uma profetisa para tranquilizá-la. Ana, a profetisa. Dei a este capítulo o título Profecia, e talvez você esteja pensando se não é um exagero usar esse termo para as palavras ditas por Maria e Isabel. Porém, quando Lucas conclui a narrativa dos eventos cercando o nascimento de Jesus, ele nos apresenta uma mulher a quem chama diretamente de profetisa. A profetisa Ana, filha de Fanuel da tribo de Azer, também estava no templo. Era muito idosa e havia perdido o marido depois de 7 anos de casados e vivido como viúva até os 84 anos. Nunca deixava o templo, orando a Deus dia e noite, em jejum e oração. Chegou ali naquele momento e começou a louvar a Deus. Falava a respeito da criança a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. O nome de Ana, que em hebraico é Hana, é compartilhado somente por outra mulher na Bíblia, a mãe de Samuel. Era um nome bastante incomum na época, então a conexão saltaria aos olhos para os judeus do primeiro século. As duas Anas eram conhecidas por orar continuamente. A mãe de Samuel profetizou sobre o Messias, por meio de quem o Senhor julgaria em toda a terra, e esta segunda Ana vem para profetizar sobre o Messias, que finalmente nasceu. A segunda Ana reúne os fios da tapeçaria que Maria teceu com as palavras da primeira Ana. Ana é uma viúva idosa, o tipo de mulher que frequentemente é ignorada em nossa cultura atual. Foi solteira durante a maior parte da vida e é completamente devota ao Senhor, adorando e orando dia e noite. O nível de detalhe que Lucas nos dá sobre sua história anterior é notável. Lucas nos diz o nome do pai de Ana e que ela vem da tribo de Azer. O território original da tribo de Ana eram as montanhas a oeste da Galileia, mas a tribo de Azer foi quase toda exterminada no julgamento do reino do norte de Israel. Ana aparece aqui como uma remanescente desta tribo, religando os dois reinos históricos de Israel e Judá como uma profetisa baseada em Jerusalém de uma tribo devastada do norte. Ana também testemunhou uma extensão impressionante da história judaica. Tendo 84 anos, nasceu em uma época em que os judeus se autogovernavam, viveu ao longo do próspero reino da rainha Salomé Alexandra e viu o fim avassalador da soberania judaica quando os romanos assumiram em 63 a.C. Ana, a viúva idosa, parece muito diferente de Maria, a mãe adolescente. Elas representam as duas extremidades de uma linha do tempo, enquanto ambas observam Jesus. Mas ambas recebem a revelação do Senhor sobre o Rei prometido por meio do qual Deus finalmente redimiria seu povo. Ao ver Jesus, Ana começou a louvar a Deus. Falava a respeito da criança a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Maria e Isabel profetizaram em particular. Ana profetizou em público, no templo para todos os que estavam esperando a redenção de Deus. Pelos olhos dela, vemos Jesus como o redentor do povo de Deus, vindo não para restaurar a autogestão judaica, como na época da rainha Salomé Alexandra, mas para operar uma redenção muito maior do que o autogoverno político. Ana não foi a primeira pessoa a profetizar sobre Jesus, mas se pensarmos cronologicamente, ela foi a primeira pessoa na Bíblia chamada oficialmente de profeta ou profetisa desde a morte do último profeta do Antigo Testamento, Malaquias, cerca de 4 séculos antes. Malaquias profetizou: "O Senhor a quem vocês buscam virá a seu templo. O mensageiro da aliança por quem vocês anseiam certamente virá." A profetisa Ana agora testemunha a vinda do Senhor a seu templo, quando o menino Jesus, de 1 mês de idade, é levado lá nos braços da mãe. Mas, embora as palavras de redenção de Ana sejam tranquilizadoras,
Maria logo vivencia a verdade da perturbadora profecia de Simeão sobre a oposição que Jesus enfrentaria. Magos e assassinato. Uma de minhas primeiras lembranças de infância é de minha mãe me levando ao ensaio de seu coral em Londres. Lembro-me da grandiosa sala de concertos e das vozes maravilhosas que me cercavam enquanto eu ficava sentada nos degraus esperando minha mãe, admirando-me de tudo aquilo. O refrão da canção que me lembro que eles ensaiavam começava com o verso: Veja o brilho intenso de sua estrela. A canção salta pelas oitavas de um modo belo e dramático, como que para explicar como céu e terra se reuniram quando Jesus nasceu. A letra se inspira no relato de Mateus, dos homens sábios do Oriente que foram a Jerusalém dizendo: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. A vinda dos sábios, ou magos, provavelmente aconteceu alguns meses após o nascimento de Jesus, e embora eles tivessem, evidentemente, educação refinada, ao que parece sua sabedoria não se estendia à política. Se o fizessem, eles teriam sabido se desviar de Herodes, o rei dos judeus naquela época. Herodes pergunta aos principais sacerdotes e mestres da lei onde o Cristo deveria nascer. Eles respondem: em Belém da Judéia, e apontam para a profecia de Miqueias. Então Herodes envia os sábios a Belém, alegando que ele também deseja adorar o novo rei. Os magos se ajoelham diante de Jesus. Ao entrar na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e se prostraram e o adoraram. Então abriram seus tesouros e o presentearam com ouro, incenso e mirra. Para Maria, essa visita deve ter parecido uma confirmação do que o anjo lhe anunciara. Dessa vez, o menino estava sendo venerado não por pastores, mas por estrangeiros ricos e de educação elevada. Todavia, quando eles partem, a soturna realidade do aviso de Simeão se manifesta. Na tentativa de eliminar Jesus, Herodes ordena um massacre de todos os meninos com menos de 2 anos em Belém, e Maria e José são obrigados a fugir para o Egito. Como Maria deve ter se aferrado às palavras de Ana enquanto vivenciou essa ameaça e tempo de exílio. Sim, Jesus é o rei prometido por Deus. No entanto, desde a infância de Jesus, ela vê quão controverso ele é. Alguns viajam de longe para adorá-lo, enquanto outros o odeiam tanto que o desejam morto. Não muito tempo depois disso, o próprio Herodes morreu. Seu filho, igualmente perigoso, assumiu o governo da Judéia e Maria e José se estabeleceram em Nazaré. Mas os efeitos do brutal domínio romano eram inescapáveis. Logo após a morte de Herodes, um homem chamado Judas liderou uma rebelião na região e apoderou-se de um arsenal em Séforis, uma cidade maior a 6 quilômetros de Nazaré. Os romanos responderam com força decisiva, incendiaram Séforis até as cinzas, venderam seu povo como escravos e crucificaram cerca de 2.000 judeus. Esse é o mundo em que Maria criou seu filho, o filho que se supõe ser o rei de Deus, que irá destruir o império. É o mundo em que tentativas de derrubar o domínio de Roma conduzem diretamente à crucificação. A mais abençoada entre as mulheres viverá com um penoso conhecimento enquanto vê o filho crescer. Sim, ela foi favorecida por Deus, mas a espada um dia lhe perfuraria a alma de mãe. A vulnerabilidade da maternidade começa com a gravidez. Todos os dias de minha gravidez eu me preocupava de que eu pudesse perder o bebê. Meus filhos agora estão crescidos, 11, 9 e 3 anos. Neste momento eles estão saudáveis, felizes e, o que é mais importante, reconhecem Jesus como seu Senhor. No entanto, todos os dias enfrento preocupações com seu futuro. E se uma grave depressão afetar meus filhos? E se o coração deles se partir ou seu corpo for irremediavelmente ferido? E se, o que é o mais assustador de tudo para mim, eles se afastarem de Jesus ao final? Ser mãe é como enviar o coração para o mundo sem o corpo, desprotegido, fora de seu controle. Como Maria deve ter sentido esse medo, sabendo que seu filho nasceu para ser e tendo esse primeiro vislumbre de como ele sofreria oposição. De volta ao templo. O último vislumbre que temos da infância de Jesus pelos olhos de Maria
É quando ele está com 12 anos. Maria e José o levam ao templo para a Páscoa. Depois da celebração, a família parte, mas Jesus fica. Maria e José andam durante um dia inteiro até notarem que Jesus não está com eles. Voltam e percorrem Jerusalém durante 3 dias, sem dúvida em pânico crescente. Finalmente encontram Jesus no templo, sentado entre os mestres da lei, escutando-o e fazendo-lhes perguntas. Lucas nos diz que todos que o ouviam se admiravam de seu entendimento e de suas respostas. Mas Maria pergunta a ele: Filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos, procurando por você por toda parte. Jesus responde: Mas por que me procuravam? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Apesar de todas as revelações de Deus sobre Jesus, Maria não entendeu. Lucas nos conta que Maria e José não entenderam o que ele queria dizer. Porém, uma vez mais, Maria guardava todas essas coisas no coração. Ao olhar pelos olhos de Maria neste momento, vejo minha própria incapacidade. Maria foi a primeira a receber as notícias maravilhosas sobre Jesus. No entanto, ela não consegue entender quem Jesus realmente é e como ele ainda seria muito mais do que tudo o que ela consegue imaginar. Sei que Jesus é o Filho de Deus, mas na maior parte do tempo sigo com minha vida como se essa verdade não precisasse abalar cada um de meus instantes. Vivo como se os meus planos pudessem prosperar sem Jesus no centro deles. Entretanto, Jesus não pode ser adaptado à nossa vida, introduzido quando for conveniente. Ele é o Senhor de tudo o que temos, somos e seremos, ou não é. Como Maria, posso prosseguir durante dias inteiros esquecendo-me de Jesus. Posso tocar meus planos em frente, mas depois preciso voltar. Se eu pudesse realmente ver quem é Jesus, saberia que cada segundo de minha vida pertence a Ele. Como quase todas as pessoas próximas de Jesus nos evangelhos, vemos as vezes em que Maria deixa de reconhecer quem é Jesus. Ainda assim, como discutiremos no capítulo 3, nós também vemos como Jesus permanece com ela e cuida dela até o fim. Maria, Isabel e a profetisa Ana levaram vidas muito diferentes. Maria era jovem, pobre e aparentemente irrelevante. Isabel viveu a maior parte da vida com vergonha cultural e sofrimento pessoal pela infertilidade. Ana enviuvara jovem e agora era velha. Porém, cada uma delas pronunciou palavras inspiradas por Deus que nos ajudam a ver quem é Jesus. Muito do que sabemos sobre a concepção e infância de Jesus nós só sabemos porque as mulheres que o cercavam transmitiram seu testemunho. Quando olhamos por seus olhos hoje, podemos ver Jesus como verdadeiramente é, o Filho de Deus, nascido na pobreza, revelado na história, enviado para redimir seu povo e ser o Rei prometido, eterno e universal de Deus.